Boa tarde a todos. Vamos dar início ao simpósio de alergia alimentar e autismo, organizado pelo meu querido e estimado acadêmico Aderbal Sabrá, já há cerca de 4 ou 5 meses, logo que eu fui eleito e tomei posse, eu convidei nosso querido acadêmico Sabrá para organizar essa tarde sobre esse assunto tão em pauta e tão importante. Então, passo agora a palavra ao acadêmico Sabrá para algumas falas introdutórias, para depois darmos seguimento ao simpósio. Querido presidente, é uma honra estar aqui ao seu lado, nesta reunião ordinária de nossa academia, para tratar de um tema extremamente importante. A razão é muito simples. A alergia alimentar é hoje uma das principais causas clínicas que levam nossas crianças ao consultório pediátrico. As razões do porquê desse aumento avassalador da alergia alimentar entre as nossas crianças é a malfadada mamadeira de berçário. Enquanto que a criança, durante a gestação, tem as inibições do sistema TH1, para que não haja rejeição do concepto, ela desenvolve e nasce TH2, quer dizer, nasce com absoluta resposta imunológica de geração de alergia. Só quem é capaz de resolver esse problema é o leite materno. Na circunstância em que, inadvertidamente, ou por falta de conhecimento, introduz-se precocemente uma mamadeira de leite animal numa criança TH2, ela torna-se imediatamente alérgica, desenvolvendo a partir daí, através do sistema TH2, rejeição às proteínas da dieta, quando deveria esta criança única e exclusivamente receber leite materno. O conhecimento da alergia alimentar está sobejamente conhecido em todo o mundo. E os trabalhos de meu grupo, nos últimos 5 anos, têm mostrado claramente uma forte relação da alergia alimentar com o autismo. Em verdade, analisando sucessivamente mais de 100 pacientes de forma randomizada em minha clínica, pode-se observar que o autismo, que surge por volta de 1 ano e 1 ano e meio de vida da criança, vejam os senhores, há um intervalo entre o nascimento e a manifestação do autismo. Nossos estudos foram capazes de demonstrar que ao longo desses meses que antecedem o estabelecimento do autismo, a criança desenvolveu alergia alimentar. Então, é a partir da alergia alimentar, com o seu sistema imunológico penetrando pelo sistema digestivo, pelo sistema respiratório, pela pele, não deixa também de atacar o sistema nervoso, tanto digestivo quanto do sistema nervoso central. E quando isso acontece, aparece o autismo. Então, foi possível, ao longo desses trabalhos, demonstrar a íntima relação entre alergia alimentar e autismo. Nessa tarde de hoje, a nossa academia vai atualizar esse tema. Atualizar esse tema através de palestras muito oportunas. A primeira delas, diagnóstico da alergia alimentar pela anamnese. Vejam bem o oportuno desta conferência.
diagnóstico da alergia alimentar pela anamnese. É um dos trabalhos mais avançados publicados na literatura médica pelo meu grupo, publicado não apenas em qualquer revista, mas principal revista de gastroenterologia pediátrica do mundo, Journal of Pediatric GI and Nutrition. Então, o ano passado fomos agraciados com o aceite desse trabalho e, logicamente, vai nos falar sobre isso uma de minhas fellows, que hoje é chefe do serviço de gastro em Lima, Peru, no Hospital Caetano Heredia, a professora Ana Munhoz, professora de gastroenterologia em Lima, Peru. Então, começamos essa tarde com uma joia, que é o diagnóstico da alergia pela anamnese. Anamnese que, para nós clínicos, fundamenta todo o princípio da medicina. Então, uma anamnese bem feita, ela diagnostica alergia alimentar e induz ao diagnóstico de autismo. Senhor presidente, ofereço a Vossa Excelência, então, a oportunidade de convocar a professora Ana Munhoz. Muito obrigado, acadêmico Sabrá, por essa excelente introdução. Convido, então, a professora Ana Munhoz Uribarri, do Hospital Caetano Heredia, de Lima, Peru, para nos falar sobre diagnóstico da alergia alimentar e do autismo pela anamnese. Por favor, professora Munhoz, com a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer ao professor Sabrá e doutores da Academia Nacional de Medicina pela oportunidade de compartilhar com vocês, com os senhores. Eu passo a compartilhar minha apresentação. O momento que deve aparecer. Ok. Agora é possível? Eu sou gastropediatra. Em nossa experiência, os casos de autismo vêm depois de uma mistura de sintomas digestivos. Não acontece em criança saudável, desde o ponto de vista gastrointestinal, pelo menos. E mais bem é consequência da evolução natural da doença, da alergia alimentar, como o meu professor contará mais tarde. Neste caso que eu apresento, eu estou mostrando os principais pontos positivos de nosso score nesta criança. Ele acudiu pela constipação refractária e também pelo autismo, pela queixa, porque os pais notaram que a alimentação tem um pioramento, com diferentes alimentos pioravam o quadro. Mas ele tinha fatores de risco, tanto de os pais, ambos rinitis, parto cesárea, mamadeira no berçário, uso de diferentes fórmulas para a queixa gastrointestinal, sintomas da pele, respiratório, é decir, doença multissistêmica, e também doença do ano todo. Quais são as características incluídas no seu score?
de diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca o alergia alimentar. Y en este caso la puntuación dio 7. Acima de 7 diagnóstico presuntivo de alergia alimentar. Na ciência, eu quero compartilhar esta ideia. Na ciência, nós sabemos que a perspectiva é tudo, mas não sempre é fácil ter a perspectiva correta. Se fosse fácil, a gente não teria creído que a Terra era redonda. Muitos séculos as pessoas pensavam que a Terra era plana. No mesmo conceito, nós, seres humanos, somos proyectados para viver en armonía con la naturaleza. Y a teoría de Jenner da conta parcialmente de eso. A teoría de Jenner es muy conocida. No sabemos que a medida que las condiciones de vida de las personas mejoraron, a menos infecciones, mejor sanidad, vacinas, mejoró, pasaron las infecciones a ser menos, mas pasaron otros tipos de doenças a incrementar. Mas lo que no está contemplado en esta gráfica es el decline de lactancia materna exclusiva, de aleitamiento humano exclusivo. Entonces, si nos olhamos para esta gráfica que es feita por el Dr. Sabra y su grupo, podemos olhar que muestra claramente el problema de dar leite de vaca para crianza desde el primer día de vida. No precisa mucha explicación para los señores académicos que conocen tanto, mas esta perspectiva muy simple es muy poderosa. No, o campo de alergia alimentar es muy difícil, muy oscuro ainda, porque tenemos muchas definiciones. Estas definiciones o diferentes perspectivas oscurecen las ideas. Donde tenemos a mayor dificultad es con alergia no mediada pelo IgE, porque no vamos a tener en este caso una asociación temporal muy fácil de entender entre la ingesta del alergeno y dos síntomas. Inclusive o síntoma digestivo o de pele o respiratorio puede ser muy leve. Y solo olhos muy treinados pueden ver aquello. Entonces, precisa que nos temos una clínica muy cuidadosa, minuciosa, que esté casi diante do problema para estos pacientes. Y eso toma muchos años de experiencia y de olhar pacientes bajo o olho correcto. No mundo tenemos muchas definiciones para el mismo problema. Y ainda no proposta de nuevos criterios para un mismo diagnóstico que es alergia alimentar. Todos estos cuadros de FIPA o con diferentes criterios diagnósticos son alergia alimentar. Mas, lamentablemente, alergia gastrointestinal es el tipo de alergia mucho más difícil de ver que de pele o respiratorio, porque el tubo digestivo es una caja preta. El problema no es solo para nos latinoamericanos o países
carentes de recursos, como alguna vez falaron. Sino aquellos países desenvolvidos también tienen un problema de diagnóstico, porque incluso ellos muy ordenadamente hacen estudios para intercambiar experiencia entre los centros y encuentran la misma situación, diferente criterio de médico hace a diferencia para decir si el paciente está haciendo o no reacción frente a desafío oral con alimento. Y el desafío oral es a gold estándar, a criterio de oro para diagnóstico de alergia alimentar. Ainda es o gold estándar. Vemos en esta diapositiva como aquellos dados de dificultades de diagnóstico es mayor las crianzas más pequeñinas, como o padrón oro o desafío oral, no precisan de ter confirmación diagnóstica con desafío oral, sobre todo las crianças menores de 1 año de edad. Mas es común que alergistas tampoco tengan mucha experiencia en este grupo de edad y que si tienen experiencia, ainda ellos no quieren hacer este tipo de desafío a criança tan pequeñina. Muchas veces na experiencia, los pais mismos terminan haciendo o desafío oral y no olhan estrictamente aquellos síntomas que van apareciendo en los pacientes. Yo acho que es parte del problema de incremento de alergia y sus consecuencias en general. El autismo es mucho más difícil de olhar cuando va desenvolviendo. Problema básico que podemos falar aquí es que el padrón oro actual para el diagnóstico de alergia alimentar es muy imperfecto. Nos pusimos ese problema para un momento de hacer a nuestra publicación. Este problema merece mejores soluciones, sí, porque el cometimiento de diferentes órganos y diferentes sistemas es muy importante. No solo tenemos síntomas o doenças de piel, respiratorio, tenemos también problemas no sistema nervioso central como autismo y déficit de atención, de hiperactividad y todo gradamento. Tenemos otras formas de hacer diagnóstico, além do desafío oral, sí. El pionero en este tipo de planeamiento fue el Dr. Sabrá. Há muchos años habló de un score para hacer diagnóstico de alergia alimentar, basado en factores de riesgo, sinais clínicos, da su experiencia. Después tuvimos otros 2 scores, el de score de Van den Plas, que falaré un poco luego, es considerado que ten más estudios, ten mayor apoyo de los académicos, de los pesquisadores, mas no, eso no equivale a que sea correcto. Nuestra puntuación basada en anamnesis consta de 24 cuestiones. Eu transformei o score do Dr. Sabrá em questões para fazer um pouco mais fácil o planejamento diagnóstico para o pediatra geral, o médico geral, na primeira consulta com a criança, porque este diagnóstico precisa ser feito por pediatra geral o médico geral para ser precoz. No precisa llegar ao gastroenterologista para hacer el diagnóstico de alergia alimentar, porque puede ser muy tarde. Cuanto más precoce nos tratamos a criança, muito melhor o pronóstico. Então,
nuestro score considera algunos puntos como la característica multisistémica de alergia alimentar, la característica no estacional, es decir, los síntomas permanecen un año todo, a diferencia de alergia respiratoria que padra o estacional. Sinais clínicas, producto de experiencia de doctor sabrá como palidez, o crianças con alergia alimentar son muy pálidas. Síntomas digestivos na historia, no prontuário ou actuales da criança, e aqueles outros fatores de risco muito conhecidos, como parto cesárea, ausência de aleitamento materno, uso de antiácidos ou antibióticos, infecções, a mãe muito excessivamente limpia, troca de fórmulas para o problema, para sintomas, atopia familiar ou doença autoimune. Todas estas características, se a pontuação dá acima dos 7, temos alta sensibilidade e especificidade para fazer o diagnóstico de alergia alimentar. Por isso, nossa curva RO foi muito boa. Essa foi, além do questionário e da ideia, da novidade da ideia, este tipo de curva RO que proyectaba ser muy buen diagnóstico fue el motivo de nuestra de publicación en el Journal Pediatric Gastroenterology and Nutrition no ano pasado. Apenas tenemos otras 2 puntuações da PLB agora, son score de Dr. Sabrá y Van den Plas. En la publicación reciente de este año, Van den Plas reconoce que no mundo só tem otros dos scores publicados. Gibbons fue un autor que publicó a mucho tiempo y no publicó más que aquel score que le planteó, mas nós somos a novidade neste tempo de score e temos muito mais projeção para fazer. A pontuação de Dr. Van den Plas contempla sintomas e dá valor a la severidade dos sintomas de piel, dermatológico, respiratório. Não dá valor para fatores de riesgo familiares o pessoais. Y precisa de ter una intensidad mayor de síntomas, es decir, no da valor a síntomas menores. Y eso no es correcto, porque tubo digestivo no necesariamente va a dar síntomas mayores cuando tiene doença. Sin embargo, a validación de este score fue feita en India, China, Italia, Polonia. Mi meta do doctorado fazer a validação do score do Dr. Sabrá aqui no Peru. Por que nossa pontuação está mais perto da verdade? Porque é comprovado em APLB que uma onça de prevenção vale mais do que uma tonelada de cura. Esta é uma gráfica que mostra os hallazgos da pesquisa do Dr. Urashima no 2019. Ele demonstrou que só assegurando aleitamento humano exclusivo ou fórmula elemental nos primeiros 3 dias de vida, a incidência de alergia à proteína de leite de vaca e outras alergias, a prevalência de anafilaxia e complicações de alergia alimentar eram significativamente menores, só assegurando aqueles 3 primeiros dias. O equivalente ao que o Dr. Sabrá fala de mamadeira no berçário. É muito, muito importante. Conclusões. Ser humilde é fundamental. Eu acho que para nós gastroenterologistas, gastropediatras,
que trabalhamos com os sintomas de tubo gastrointestinal, sabemos que síntomas digestivos intestinais não dão sinais clínicas evidentes. Temos que ser muito cuidadosos e estar diante do problema. O desconforto gastrointestinal é um modelo perfeito para o que é conhecido na ciência como caixa preta. Nós não podemos ficar seguros que a criança está bem, só se ele teve ausência de sintoma cardinal pelo qual foi o motivo de consulta. Só se a criança está feliz, saudável em todos os sistemas, nós sabemos que ele está bem. Implicações da gestão oportuna da alergia alimentar são grandes bajo esta perspectiva. Nossa abordagem respeita o delicado equilíbrio entre fisiologia digestiva, maturidade microbiota. Finalmente, acreditamos que se esperamos lidar com complicações futuras, a natureza sempre nos vencerá. Temos que valorizar a sabedoria de nossos ancestrais. Aqui os incas falavam, se a criança não fala, não come. Eles tinham batatas especiais para as crianças, com a ideia de que eles não, criança pequenininha não pode falar se ele passa mal alguma coisa. E tem que ter uma alimentação especial nos primeiros meses. Só se ele falava, introduziam coisas que as pessoas maiores podiam comer. É todo quanto quero compartilhar. Obrigada. Muito obrigado, professora Munhoz, pela sua excelente apresentação. Nós vamos deixar as discussões e comentários para o final, se tivermos tempo. Convido agora a professora Selma Sabrá, professora de gastroenterologia do Hospital Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, nossa querida amiga Selma, que vai nos falar sobre aspectos endoscópicos na alergia alimentar e no autismo. Professora Selma, com a palavra. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite ao presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio, professora Derbal Sabrá, pelo convite de estar aqui mais uma vez, falando de um tema tão importante quanto essas alterações endoscópicas no quadro de alergia alimentar e no autismo. E, na realidade, eu queria também agradecer ao professor Oswaldo Nascimento, da Neurologia da UF, e à professora Fabiana Rezende, que eu estou desenvolvendo um trabalho agora há mais de 20 anos sobre essas alterações endoscópicas nas crianças que têm um problema do espectro autista e crianças só com alergia alimentar. O importante é que a endoscopia digestiva, a partir do momento que surgiram os aparelhos flexíveis, facilitou muito a endoscopia na área pediátrica, porque até então, nos meados da década de 60, não tinha até então uma avaliação diagnóstica dessas crianças. Por quê? Para isso você precisa ter um material de avaliação da endoscopia, você precisa de um serviço de anestesia, você precisa ter todo esse material que fica, não está aparecendo aqui, mas está aqui visível para mim. Na realidade, você precisa do anestesista. Voltou aqui. Você precisa ter todo esse material para fazer uma avaliação da parte digestiva. Foi falado pela professora Ana Munhoz das alterações e das queixas nos pacientes com alergia. Quando você tem um quadro de alergia, é necessário que você faça uma avaliação da parte do esôfago, estômago, duodeno e toda a parte digestiva pegando todo o intestino. Então, é muito importante essa avaliação. Por quê?
Quando a criança tem um quadro de alergia alimentar, muitas das vezes a avaliação endoscópica vai determinar alterações a nível de esôfago, que, por exemplo, a criança pode ter o quê? Uma esofagite. Pode ter sintomas clássicos de refluxo gastroesofágico que levam a uma doença do refluxo gastroesofágico. E, a partir daí, você também vai ter o comprometimento do estômago. Esse comprometimento do estômago, na maioria das vezes, ocorre por uma gastroparesia. O estômago esvazia de forma lenta e isso pode levar a uma gastrite. Muitas das vezes, você pode observar presença de nodosidades gástricas. Está dando isso, agora está indo. Para voltar aqui. Quero voltar. Não, quero voltar. Então, é muito importante a gente saber que o tubo digestivo, seja o esôfago, ou o estômago, ou o duodeno, e a parte digestiva do intestino, chegando até, principalmente a nível de ilho terminal, é fundamental essa avaliação endoscópica, porque muitas vezes o paciente queixa de um quadro de dor abdominal, e essa dor abdominal pode levar à sensação de desconforto tão intenso que a criança, às vezes, pode levar à automutilação. Então, são crianças, às vezes, que batem com a cabeça, elas se arranham, elas se automutilam. E tem que ser avaliado para você poder, de fato, fazer o diagnóstico. E aí precisa realmente de uma avaliação, de uma endoscopia, para você poder verificar se isso realmente tem alteração através da realização de biópsia. Porque, muitas vezes, o achado endoscópico parece normal, mas, na endoscopia, a gente está indo sem eu estar pedindo. Então, na realidade, o que a gente observa é que, muitas vezes, a gente observa... Volta. Muitas vezes, a gente observa na endoscopia digestiva um aspecto endoscópico normal, mas é necessário a realização de biópsia para você comparar. Eu fiz um fellow no Children's National Medical Center, em Washington, D.C., e era rotina a realização de biópsia. E uma vez eu convidei o professor Benny Kersner para vir ao Brasil e foi perguntado a ele, porque na maioria das vezes era solicitada endoscopia e o endoscopista não fazia biópsia. E aí ele respondeu, perguntaram o que fazer nesses casos. Aí ele falou, troca de endoscopista. Porque, na realidade, se você não tiver um estudo histopatológico para você fazer essa avaliação, fica difícil. Então, é importante você avaliar, porque, muitas vezes, pode cursar com um quadro de uma esofagite, essa esofagite pode se tornar crônica, acaba evoluindo, muitas das vezes, com erosões, ulcerações, podendo evoluir para um quadro de estenose. Muitas das vezes, até para o esôfago de Barré. Então, é importante essa avaliação. O que pode ser encontrado nesse esôfago que está alterado, por conta, na maioria das vezes, de uma gastroparesia que pode favorecer o refluxo? O que pode estar acontecendo é um edema da mucosa, levando a uma esofagite edematosa. Se isso persiste, vai levar a erosões, pode ulcerar e pode levar a complicações. Então, é muito importante que esses exames realmente sejam avaliados. Na avaliação, você pode observar um esôfago normal, sempre fazendo uma avaliação da junção esôfago-gástrica, para verificar se tem alguma área que esteja com presença de edema, aí a gente vai caracterizar como uma esofagite edematosa, verificar se o hiato está aberto, tá? Muitas das vezes é necessário você entrar com o endoscópio, vai até a região do piloro e faz a chamada manobra em U, para você fazer uma avaliação do aparelho em retrovisão, que normalmente pode mostrar, por exemplo, um alargamento, mostrando que isso facilita, por exemplo, a presença do refluxo. Muitas das vezes já existe uma gastroparesia e o hiato está mais aberto, está alargado, e isso pode favorecer o refluxo e, consequentemente, a doença do refluxo gastroesofágico. Consequentemente, isso pode acontecer de levar a uma esofagite.
Essa esofagite pode ser inicialmente edematosa, pode começar a apresentar erosões. Essas erosões podem ter presença de fibrina, e é necessário realmente uma investigação, porque isso pode levar a uma estenose do esôfago. E aí isso vai dificultar a alimentação, muitas das vezes vai ter que evoluir para a gente fazer, por exemplo, muitas das vezes, um processo de dilatação dessa região. Então, é muito fundamental o diagnóstico. Por quê? Quanto mais lesão a nível do esôfago, mais lesão você vai ter, e isso vai dificultar a alimentação da criança. Ela vai chorar, ninguém vai entender o que está acontecendo, porque tem lesão a nível do esôfago. Pode, muitas das vezes, essa erosão ainda estar associada à presença da hérnia de hiato, chamada hérnia de hiato por deslizamento, então é fundamental a avaliação endoscópica. Pode fazer com que essa erosão se torne uma esofagite erosiva mais grave, com redução da luz do esôfago, e isso vai dificultar, e muitas das vezes predispõe à estenose. Então, muitos pacientes, às vezes, chegam para a gente, comeu alguma coisa, fez um processo de uma impactação. E aí, quando você faz a endoscopia, você verifica que tem a presença de um corpo estranho. Primeiro momento inicial, de retirada do corpo estranho, depois o paciente retorna para que a gente possa fazer uma avaliação endoscópica através de uma biópsia para pesquisa por que tem essa redução. Então, às vezes, a gente observa a presença do corpo estranho. Por que aconteceu? Às vezes, o paciente tem uma esofagite eosinofílica, tem uma redução da luz do esôfago, e a gente só consegue fazer o diagnóstico porque vai ter que ser feita uma biópsia com pesquisa de eosinófilo e uma avaliação de contagem de eosinófilos por campo de grande aumento, para você poder fazer o diagnóstico. Eventualmente, podem ser impactações acidentais. Então, pode impactar porque a criança, principalmente, às vezes coloca, ou impactou com um osso de galinha, ou impacta com um corpo estranho porque engoliu uma moeda, que isso não é necessariamente, mas sempre tem que fazer a avaliação, porque às vezes você entra para fazer o diagnóstico porque tem uma impactação, pode ser acidental, mas às vezes pode não ser, porque já pode ter uma redução da luz por conta de um quadro de alergia. Então, tem muitas das vezes, bolo de carne, já tem uma redução da luz, e criança, às vezes, ingere, está com dor, e aí, muitas das vezes, a gente pode descobrir, através até mesmo do raio-x, a presença de um corpo estranho, porque a criança coloca tudo na boca. Então, o diagnóstico, às vezes, pode ser para ajudar no diagnóstico. Está tossindo, está com alguma alteração, é importante a gente fazer avaliação, porque muitas das vezes a gente pode observar essa presença de esofagite. Então, as crianças que têm o transtorno do espectro autista, que têm um quadro de alergia alimentar, elas muitas vezes apresentam uma dificuldade para alimentar, elas têm, muitas das vezes, essa sensação de queimação, de dor na região ali, a pessoa às vezes está sentindo uma queimação, só que ela não sabe falar, muitas das vezes ela não consegue se explicar, e aí, através do exame, a gente pode observar, através da endoscopia, a presença desses aspectos bem característicos, desses pontilhados brancacentos, esse aspecto anelar, e o pontilhado brancacento compatível com um quadro de uma esofagite eosinofílica. Então, muitas das vezes, são crianças que têm outras alterações associadas e, às vezes, não está conseguindo se alimentar, muitas das vezes tem um quadro mais grave, porque, às vezes, já nasceu prematura, tomou fórmula, tem outras complicações associadas, além da alergia, e que, às vezes, não conseguem se alimentar, e, muitas das vezes, a gente acaba tendo que evoluir, a criança faz uma evolução para uma gastrostomia, sempre tem a preocupação da gastrostomia endoscópica muitas das vezes tem associação prévia, porque já tinha história de doença do refluxo, de uma funduplicatura. Então, é muito importante fazer uma análise e sempre realizar biópsia nas crianças, com pesquisa de eosinófilo. E, se presente, é importante fazer a contagem por campo de grande aumento. Então, às vezes, a criança não consegue se alimentar, não está ganhando peso, tem uma alergia importante, evolui com uma síndrome desabsortiva, e você tem que fazer o diagnóstico através, inicialmente, da anamnese, através da
pesquisa imunológica, da avaliação de exames e complementação, tanto às vezes, tanto da endoscopia digestiva alta, quanto do exame também da colonoscopia. Então, às vezes, você pode observar, né, que crianças que já têm um quadro mesmo da gastrostomia podem ter alterações, ulcerações, às vezes até pela própria presença, mas a criança, às vezes, fica bastante irritada, tem essas queixas importantes de desconforto, e a gente tem que fazer uma avaliação, porque, às vezes, a criança tem outros sintomas associados que devem ser investigados, e você tem que ter, então, diferentes tipos de aparelho para poder fazer avaliação de acordo com a faixa etária da criança. A gente sabe que a esofagite eosinofílica pode cursar com estenose, essas formações anelares, essas erosões lineares, essas placas brancacentas, esses abscessos, eles têm que ser diagnosticados e tratados de forma adequada. Então, com muita frequência, a gente pode ver essa formação anelar. Isso leva à redução da luz do esôfago, podendo, muitas das vezes, levar até um processo de impactação. E foi o que eu falei, às vezes a gente recebe paciente no hospital que chega inicialmente com processo de impactação, e aí você faz a retirada do corpo estranho para depois voltar e fazer uma pesquisa, uma avaliação endoscópica mais detalhada, porque muitas das vezes você tem um paciente com alterações e que apresenta esofagite eosinofílica, e você precisa do diagnóstico não só pela história, através do exame endoscópico, para você poder fechar o diagnóstico. E, às vezes, são crianças que chegam com o diagnóstico que está vomitando, come e não está conseguindo se alimentar, é uma criança muito alérgica, vomita e, às vezes, apresentou um episódio de sangramento. Então, é claro que entra num leque de diagnóstico diferencial. Pode ser, às vezes, a chamada síndrome do prolapso gástrico, que a gente pode observar essas áreas, né, de sufusões hemorrágicas no fundo gástrico, tem um hiato ali alargado, ali a manobra em U, através da visualização do endoscópio, mas é claro que, muitas das vezes, a criança pode vomitar, então, às vezes, só sofre um sangramento por conta de uma fissura, mas é importante a gente fazer sempre essa avaliação para pesquisar, porque, às vezes, esse sangramento que, daqui a pouco, ele pode não persistir, se você não fizer o diagnóstico de início, muitas das vezes pode passar sem você conseguir fazer uma avaliação mais detalhada. Então, a avaliação endoscópica é necessária, porque a gente sabe que quem tem alergia pode cursar com retardo no esvaziamento gástrico, da mesma maneira que tem uma gastroparesia, pode cursar também com uma coloparesia. Por isso que, muitas das vezes, a criança pode também apresentar um quadro de constipação. Quando apresenta diarreia, é mais fácil. Comeu, tem diarreia e alergia. Quando apresenta constipação, o diagnóstico fica mais difícil, porque, muitas das vezes, a pessoa não pensa nessa possibilidade de ter a coloparesia. E, quando você faz uma avaliação do antro, você pode detectar a presença de nodosidades. Essas nodosidades gástricas, a princípio, quando a pessoa visualiza, fica pensando, isso aqui deve ser a presença de H. pylori. Pode ser H. pylori, mas pode ser apenas um quadro de alergia e tem aumento de eosinófilos. Então, faz a pesquisa de rotina, pesquisa de eosinófilo, mas também faz a pesquisa de eosinófilo e, se positivo, contagem por campo de grande aumento, porque, às vezes, você observa só essas nodosidades, e aí a gente faz o tamanho da nodosidade, observa, às vezes tem áreas mais importantes, de nodulações mais grosseiras, mais importantes, causando, muitas das vezes, até erosões. Então, é importante você fazer essa avaliação e fazer essa biópsia. Quando a gente faz a endoscopia digestiva alta, tem que fazer visualização não só do bulbo duodenal, até a segunda porção duodenal, e fazer biópsia também de esôfago, estômago e duodeno. E você pode observar, muitas das vezes, a presença de nodosidades a nível da segunda porção duodenal, que a gente também deve fazer biópsia, e a gente pode observar presença também de erosões. Da mesma maneira que o exame que a gente faz da antro, toda essa região do estômago, a gente tem que fazer essa pesquisa e pensar na gastrite nodular, não esquecer do resultado da biópsia. Eventualmente, tem a utilização da ecoendoscopia, que muitas das vezes você pode também observar esse espessamento da parede esofagiana. Quando você não tem
condições, às vezes, de fazer esse procedimento. Tem a ecoendoscopia, para você poder, muitas das vezes, fazer um exame mais completo, porque é um exame de imagem, mas não é qualquer serviço que você consegue fazer essa complementação de imagem. Agora, é muito comum criança que tem sintomas digestivos e pode ter um comprometimento do tubo digestivo baixo. Eu tenho um trabalho que está agora para publicação, e a gente tem observado de 100 colonoscopias realizadas nesses últimos 20 anos no Antônio Pedro, onde a gente tem observado e pesquisa a hiperplasia nodular linfóide, e tem que fazer a biópsia para você fazer essa avaliação se tem eosinófilos, porque muitas das vezes a queixa é só um sangramento. A criança está sangrando. O que está acontecendo? É uma colite alérgica. E esse sangramento é uma coisa que preocupa. E isso tem que ser investigado. Quando você faz uma colonoscopia, uma retosquimodoscopia, você vai observar a presença de sangramento. E tem hiperplasia nodular linfóide. E tem erosão, por isso está sangrando. Então, isso é muito importante. Às vezes, a queixa de dor abdominal pode ter um sangramento. É claro que toda vez que você tem um sangramento retal, tem que avaliar se não é alguma criança constipada, se tem alguma fissura na região perianal. Mas, às vezes, quando chega para o endoscopista para fazer essa avaliação, a gente consegue fazer essa análise e observar, muitas das vezes, muita hiperplasia nodular linfóide. Então, a gente consegue visualizar muitas erosões, muitas lesões, e a gente vai fazer uma avaliação, uma pesquisa, para fazer a verificação da presença de eosinófilos. E, às vezes, você só tem a presença de essa característica de ser lesões planas. Tem que fazer biópsia, porque você pode observar o aumento dos eosinófilos. Então, na realidade, a gente observa, muitas das vezes, que são bastante comprometidos, as lesões são bastante intensas, às vezes são esparsas, às vezes são proeminentes, e é importante fazer uma investigação, se possível, às vezes até complementar, com uma cápsula endoscópica. Só que não é qualquer hospital que tem a disponibilidade, principalmente em serviço público, dessa avaliação do estudo com a cápsula endoscópica, e, às vezes, até você fazer um exame mais complementar, porque, às vezes, pode não ser necessário, ou você não conseguir fazer por falta de disponibilidade. Mas até a parte de investigação através de ressonância, muitas das vezes fica com um custo bastante alto, e você, às vezes, consegue realmente, se você tiver um serviço de endoscopia pediátrica, facilita. E uma avaliação, às vezes, são crianças que têm doença inflamatória crônica, intestinal associada, e têm um processo de alergia alimentar que precisa, de fato, ser avaliada, porque você tem que fazer essa avaliação passando o endoscópio, colonoscópio, no caso, às vezes até usa o endoscópio para poder fazer uma avaliação, dependendo da faixa etária da criança, e, às vezes, você vê presença de erosões, ulcerações importantes. Então, é fundamental um exame de uma endoscopia digestiva alta e de uma ileocolonoscopia, porque não adianta você fazer só colonoscopia sem entrar no ilho terminal. Faz parte da rotina entrar no ilho terminal, a fazer uma análise, porque, muitas das vezes, você, quando entra no ilho, você observa a presença de hiperplasia e você tem que fazer, então, o diagnóstico de forma mais precisa. Então, queria agradecer, mais uma vez, a todos, ao nosso serviço de patologia, serviço de neurologia do professor Oswaldo, professora Fabiana também, e a todos aqui presentes e que estão nos assistindo também nessa tarde que estamos falando sobre alergia alimentar. Muito obrigada. Obrigado, professora Selma Sabrá, por essa brilhante apresentação. Nós temos ainda alguns minutos. Eu abro a palavra aos acadêmicos na plenária, acadêmica Eliette Busquelar, depois acadêmico Gerson Magalhães. Boa tarde a todos, presidente Francisco Sampaio, acadêmico Sabrá, acadêmico Galvão e professora Sandra.
Selma, desculpe. Eu queria perguntar uma coisa que tem me preocupado muito pelo número de amigos meus com filhos com diagnóstico de autismo. E isso me parece que aumentou muito, o diagnóstico, pelo menos, desse espectro de Asperger. Eu gostaria de perguntar se isso é real, se realmente aumentou ou apenas nós estamos diagnosticando mais. Obrigada. Os números são muito claros, né? Há 2 décadas era um autista para 700 nascidos vivos, dentro do 1º ao 5º ano. Hoje, a relação é 1 para 40. Os últimos números do CDC é um autista para cada 40 nascimentos. Por que isso está acontecendo? A minha visão é muito clara. O uso exacerbado das fórmulas infantis em substituição ao leite materno, ativação precoce do sistema imune. Com isso, você faz a ativação linfocítica que fica buscando um órgão de choque para fazer a resposta alérgica. Ele faz a resposta alérgica no intestino, faz a resposta alérgica no respiratório, na pele. E se o sistema nervoso tiver qualquer inflamação, esse sistema de linfócitos vai ao sistema nervoso e vai produzir TDA, TDAH e entrar com a criança no espectro autista. Obrigado, acadêmico Sabrá. Acadêmico Gerson Magalhães. Senhor presidente, meu querido amigo acadêmico Sabrá, os confrades, a alergia alimentar na infância é mais um aspecto extremamente importante da conexão cérebro e aparelho digestivo. Existe um livro muito importante por um autor chamado Emery Meyer, em que ele fala de Connections of Brain and Gut. Isso é verdade, porque tem sido especulado, inclusive, que o Parkinson tem alguma coisa a ver com o aparelho digestivo. E a esclerose múltipla também. Já houve tentativas de mudar o microbioma do intestino da esclerose dos pacientes com esclerose múltipla, no sentido de reduzir o surto de esclerose múltipla. Então, a conexão cérebro-aparelho digestivo é verdade, existe e é muito mais frequente do que se pensa. Em relação ao autismo, a coisa é muito interessante, porque o autismo tem um espectro muito amplo. Ele pode ser a síndrome de Asperger, que é uma síndrome que pequenas alterações de isolamento, ou então uma síndrome mais grave que é Kerner, que perde até alterações da palavra e tudo mais. Nesse universo do autismo, entram lesões estruturais do cérebro, por exemplo, a esclerose tuberosa, pode entrar também a fenilcetonúria, mas entra também esse capítulo importantíssimo que o professor Sabrá trouxe da alergia alimentar, trazendo alterações imunológicas no sistema nervoso e provocando, então, as alterações próprias do autismo. Existe compreender o que é o autismo, existe um trabalho importantíssimo de 2 italianos, o Giacomo Risolati, da Universidade de Parma, e o Conrado Similiglia, da Universidade de Milão. Eles, trabalhando com símios, eles mostraram que esses animais, quando recebiam qualquer ameaça, áreas cerebrais já começavam a descarregar. Isso é que acontece basicamente em todos nós quando nos deparamos, quando somos simpáticos a alguma coisa ou antipáticos a alguma coisa. Então, ele chamou isso de mirror system. O cérebro tem espelhos no cérebro, mirrors in the brain. Toda vez, isso é importantíssimo no processo de empatia, no processo de Então, isso, evidentemente, não ocorre com as crianças autistas, que elas se isolam do mundo. Elas não conseguem ter esses espelhos do cérebro não funcionam nelas. Esse é um trabalho extremamente importante, tão importante que o Ramachandran, que é um grande neurobiologista, ele diz que isso é tão importante como DNA na genética no que diz respeito à psicologia. Então, é um trabalho extremamente importante. Então, somos espelhos, mirrors in the brain. Quando você vê alguma coisa, quando você se depara, isso também foi positivado em ressonância magnética. Quando você tinha alguém
que sofria alguma coisa, o doente que estava no aparelho de ressonância magnética e pressenteava aquilo, ele apresentava alterações antes de qualquer coisa. Então, isso é fundamental na estrutura psicológica. Isso é que acontece com a criança do autismo. O lado reverso também é verdadeiro. Você tem crianças autistas que não têm aparentemente alergia alimentar, mas apresentam uma série de alterações digestivas, diarreia, vômito. Então, há uma série de alterações com essas crianças, flatulência e tudo mais. Então, esse aspecto é um aspecto extremamente importante que o professor Sabrá trouxe aqui para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Gerson Magalhães, por essas explanações. Agradeço ao professor Sabrá por esse simpósio, agradeço a professora Selma Sabrá, a professora Munhoz, e convido a todos agora ao chá acadêmico e para retornarem os acadêmicos às 18 horas e nossos convidados às 18h30 para reiniciarmos o simpósio de alergia alimentar e autismo. Obrigado, até mais tarde. Muito bom, presidente.